Boa noite, pessoal. Mais um papo do RCPN, né? Sejam todos bem-vindos, quem for entrando, quem for chegando. Boa noite, Heloísa, já estava aqui aguardando a gente, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai bater um papo hoje, falar um pouquinho da rotina do RCPN. Quero falar um pouquinho também de 3 princípios que eu selecionei aqui, que são fundamentais para a gente entender a dinâmica dos procedimentos dentro do RCPN. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como que foi aí o dia de vocês? Porque aqui foi muito corrido. Até eu vou compartilhar algumas coisas, né, que nós tivemos na prática lá no cartório. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos pedido de alteração de patronímico familiar, que é um pedido para a gente poder atualizar o nome dos genitores no assento dos filhos, quando eles alteram o sobrenome em razão de casamento ou do divórcio. E ele está regulamentado lá no provimento 82 do CNJ. Nós também tivemos hoje um pedido de retificação para averbação de alteração de denominação do município, né? Então, teve um município que foi alterado o nome dele com o passar do tempo, teve uma lei que alterou, e em razão disso é alterado, inclusive, o nome da naturalidade do registrado. Então, é um caso de retificação lá do artigo 110, que não exige a intervenção do juiz, né? O oficial ele pode fazer, seja requerimento do registrado, ou seja, de ofício. E então, nós tivemos esse pedido hoje também. Na sexta-feira, nós tivemos um caso de casamento em que nós nomeamos um juiz ad hoc, ou seja, nosso juiz titular e o substituto não puderam comparecer ao ato, né? Aconteceu alguns imprevistos, e o Código de Normas do Estado de São Paulo autoriza o oficial a nomear um juiz para o ato em si, né? Um juiz ad hoc, e se não há tempo para requerer a portaria prévia de autorização daquela nomeação, a gente pode, então, fazer agora o pedido para ratificação. Então, hoje eu protocolei junto à ouvidoria o pedido de ratificação da nomeação de um juiz ad hoc. Olha quanta coisa acontece dentro de uma pequena serventia de RCPN, porque o RCPN ele trata da vida, do dia a dia, do cotidiano da pessoa natural, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu queria deixar um recadinho super importante para quem não for aluno da turma regular do RCPN na prática. No dia 28 de julho, nós abriremos inscrições com condições especiais. Se você tem interesse em participar do curso ou conhecer mais, tem um link para participar do grupo VIP. Eu vou deixar esse link aqui nos comentários, tá? Deixa eu só pegar o link aqui e eu vou colocar para vocês, já para ficar aqui no chat. E deixa eu só pegar aqui. Deixa eu copiar e já vou só colocar aqui, tá? Quem quiser entrar para o nosso grupo VIP, para conhecer mais o curso, Alice, quero saber como funciona, qual que é o conteúdo, né? O valor, forma de pagamento, do que eu vou ter acesso nesse curso. Então, entra para o grupo VIP, que durante a semana nós vamos explicar tudo como funciona, para na segunda-feira, dia 28, nós abrirmos uma inscrições por tempo limitado também, para a gente fechar uma nova turma, tá? Deixa eu ler aqui um comentário da Heloísa. Olha, mas menciona o município anterior, já que foi o local da realidade do nascimento. Então, Heloísa, o que aconteceu, né? O nome do município foi alterado. Então, por exemplo, se ele nasceu no município de Flores e agora Flores virou Santo Expedito, né? Então, nós vamos averbar. E essa averbação, né? Ela não tem sigilo essa averbação, então ela é publicizada na certidão em breve relato. Então a gente tem que mencionar o nome do município de início, né? Como ele era e como ele ficou, para que os órgãos públicos, principalmente onde vai ser emitido o documento de identificação, consiga identificar a correta naturalidade dele, tá? Então, nesse caso, se o local onde ele nasceu alterou o nome, ele agora vai ser natural do novo nome, né?
E essa averbação ela é publicizada justamente por esse controle. Então, eu era natural de Flores, só que Flores não existe mais, agora é Santo Expedito. Então, eu não posso continuar constando que eu sou natural de Flores, porque não existe mais, não vai ter mais esse município no cadastro, do Cadastro Nacional dos Municípios, inclusive para emissão de documentos de identificação. Então, a gente precisa fazer a atualização dessa denominação. Então, isso é muito comum. E é muito comum também um distrito que é elevado a município, né? Então, quando a pessoa nasceu, aquele local era um distrito, ela era natural do município que ele estava vinculado. Se agora esse distrito foi elevado a município, agora ele é natural do município, que antes era um distrito. Isso aconteceu, por exemplo, onde eu sou titular. Então, inicialmente, a maioria dos municípios, eles se iniciam como um pequeno distrito, né? Depois de um tempo, eles crescem e eles são emancipados politicamente. Então, quem nasceu logo que foi instalado lá o nosso município, ele era natural, na verdade, do outro município que ele estava vinculado, do qual ele era um distrito. E agora, com a emancipação, ele é natural do município que antes era um distrito, tá bom? Então, esse tipo de averbação, ele é publicizado nas certidões em breve relato, justamente para trazer essa segurança, principalmente nos órgãos públicos, né? De alteração de documentos de identificação. Nós vamos falar sobre isso também amanhã no nosso curso de retificação, restauração e suprimento. Bom, pessoal, batido esse papo inicial, falando da rotina, né, da serventia, sempre nós temos muitos casos concretos para trazer aqui para vocês, e toda segunda-feira nós teremos esse encontro aqui justamente para isso. Então, a gente pega os nossos casos concretos e vem aqui compartilhar com vocês para a gente aprender, para a gente estudar e para a gente estar sempre se atualizando também. E hoje eu quero falar a respeito de 3 princípios que eu considero essenciais para a gente entender a dinâmica dentro do RCPE. E o primeiro princípio é o princípio da territorialidade. Então, a Lei 8935, inclusive, ela diz lá no artigo 12, tá? Então, o artigo 12 da Lei 8935 traz que os registros civis, registros de imóveis, eles estão vinculados, né? Os seus atos serão praticados por normas que definirem a circunscrição geográfica. Então, os atos registrais... Boa noite, Elaine. Então, os atos registrais, eles estão ligados a uma circunscrição geográfica. Esse princípio ele é de extrema relevância quando nós pensamos em uma sociedade, né? Imagina a sociedade em 1973. Os meios de comunicação era jornal, e esses jornais demoravam muito para circular e chegar no interior. Então, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos central do registro civil. Então, o acesso às informações relativas aos atos da pessoa natural eram muito difíceis de você conseguir essa publicidade. E para que eu conseguisse, então, atingir a finalidade dos registros públicos, que é dar conhecimento do estado da pessoa natural para determinado povo, para determinada comunidade onde aquela pessoa vai estabelecer os seus negócios, né? Então, nós tivemos ali o princípio da territorialidade. Interessante que a Lei 6.015, né, na sua redação original, os atos de registro de nascimento e registro de óbito, obrigatoriamente, eles eram feitos exclusivamente no local do fato. Então, o oficial com atribuição para lavrar nascimento e óbito era exclusivamente o oficial de onde ocorreu o nascimento, o fato que é o nascimento. Bom, com o passar do tempo, o que aconteceu? Então, nós tivemos municípios que se desenvolveram mais e municípios que se desenvolveram menos. E aí, aqueles que tinham hospitais, a população daqueles municípios menores se locomoviam para ter os filhos nos hospitais. Porque até então, o costume era que os filhos nascessem nas residências. Então, veja que o oficial ter atribuição para o local onde ocorreu o parto coincidia com o domicílio dos genitores, porque a regra era que os partos ocorressem no domicílio, né? Porque os partos eram
os partos, eles eram... Ah, meu filho chegou. Os partos, eles aconteciam em residência. Então, nós tínhamos, então, inicialmente na Lei 6.015, né, essa coincidência, porque eu tinha o mesmo oficial que tinha competência para o local do fato, era o mesmo oficial do domicílio dos genitores, já que os partos ocorriam em domicílio. Então, com o passar do tempo, com essa evolução dos hospitais, as pessoas começaram a se locomover para outros municípios em busca de atendimento e que os partos ocorressem, então, onde havia esse atendimento hospitalar. E aí, o que aconteceu? Então, as pessoas saíam do domicílio delas para para ocorrer o nascimento no outro município. E lá ocorria o parto. E aí, quando ocorreu o parto, eles voltavam para o seu domicílio e iam registrar a criança. E o que acontecia? O oficial do domicílio não era o que tinha atribuição para fazer aquele registro. Eles tinham que voltar onde ocorreu o parto para fazer o registro. Então, veja que o RCPN ele vai acompanhando toda essa evolução social. Então, o legislador percebeu que, olha, hoje, em razão dos partos não ocorrerem mais em domicílio, mas sim em estabelecimentos de saúde. Boa noite, Poliana. Boa noite, Elaine. Boa noite, Heloísa. Em razão de agora os partos ocorrerem em estabelecimento de saúde, então nós percebemos uma migração. A pessoa ela sai do seu domicílio para que o nascimento ocorra onde tem um estabelecimento de saúde. Isso, o que acontecia? Isso dificultava o registro, porque após o parto eles retornavam para o município de domicílio. Nós também não tínhamos essa facilidade em meios de locomoção. Não era todo mundo que tinha carro. O carro era algo, né, para poucos. Muitas vezes não tinha um serviço de transporte público. Então, isso dificultava e aumentava o subregistro, porque as pessoas tinham dificuldade de retornar ao município do parto para fazer o registro. É por isso que nós vemos, né, nos assentos mais antigos, muitos erros na indicação da data do nascimento, porque às vezes os pais só iam registrar os filhos muito tempo depois, quando eles voltavam para o local do parto. Aí eles faziam um registro tardio, porque já tinha transcorrido o prazo legal. E aí o legislador percebeu essa situação, e aí nós tivemos uma alteração na Lei 6.015. Com essa alteração, então, nós passamos a ter uma concorrência da territorialidade quanto ao registro do nascimento. Então, com essa alteração legislativa, nós passamos a ter a concorrência entre o oficial do local do parto e o oficial do domicílio dos genitores. Então, nós tivemos essa evolução em razão da própria sistemática da forma como a sociedade foi evoluindo. Então, nós tivemos essa alteração super importante. Nós também tivemos essa alteração no registro de óbito. E essa alteração no registro de óbito, ela foi inclusive mais... Deixa eu até pegar a lei aqui. Foi em 2017. Deixa eu abrir aqui, olha... Em 2017, pela Lei 13.484, nós tivemos a alteração das regras de competência para o registro do óbito. Porque até 2017, pessoal, o registro do óbito ele era vinculado ao local do óbito. Veja aqui, o do nascimento, a alteração, deixa eu ver se eu acho aqui a data dessa alteração. Foi bem antes, tá? Então, a alteração das regras de competência do nascimento foi em 95. Nós tivemos a alteração do registro do óbito só em 2017. Então, até 2017, o assento do óbito também era vinculado ao local do fato. Qual que era o problema? Por exemplo, no município onde eu sou titular, nós não temos hospital. Então, as pessoas, elas passavam mal e elas se locomoviam para um município que tem hospital. E muitas vezes elas morriam no meio do caminho. Só que o óbito ele só ia ser constatado lá no hospital, então era declarado que o óbito ocorreu no hospital. E aí o que acontecia? A família retornava para o município de origem para poder fazer o sepultamento, chegava lá, eles vinham para registrar o óbito. E aí nós não podíamos fazer esse registro de óbito porque nós não tínhamos essa atribuição. Então, em 2017, a lei foi alterada para agora trazer essa concorrência no assento do óbito também. Então, agora, olha, deixa eu pegar aqui o artigo
Deixa eu só ver aqui. Opa, pulei mais de um. O artigo 77, tá? Então, agora fala que o assento do óbito, ele vai ocorrer perante o oficial ou do falecimento e, se diverso do domicílio, tá? O do lugar da residência do falecido. Então, agora o assento de óbito também tem a competência concorrencial, seja do local do óbito, seja do domicílio do falecido. Isso é muito importante para facilitar o acesso aos registros. Nós também temos a importância do princípio da territorialidade quanto ao livro E. Gente, e o livro E é um dos livros que mais a gente percebe uma confusão por meio dos operadores do direito, seja advogados e seja inclusive juízes, tá? Porque o livro E, os atos destinados ao livro E, eles também seguem um critério de competência territorial. Mas a competência territorial, regra geral, é do domicílio do registrado. Então, por exemplo, a emancipação, o registro da emancipação é feita no livro E, da sede da comarca, o primeiro subdistrito de domicílio do emancipado, do registrado. A união estável também. O registro é na sede da comarca, do primeiro subdistrito, do livro E, do domicílio dos companheiros. Então, veja que o registro da ausência, o registro da morte presumida, que é do domicílio do ausente ou daquele que teve decretada a sua morte presumida. Então, isso é relevante porque o livro E, ele gira em torno ao princípio da territorialidade, mas ele tem ali como fixação o domicílio do registrado. Isso a gente vê muitas vezes na prática, uma confusão, e muitas vezes os juízes mandam a gente registrar no livro E ou registrar a interdição no nascimento, no casamento, né? E se esquece que o livro E, ele é um livro independente, ele não está vinculado às regras de domicílio do nascimento e do casamento. Ele tem regras próprias e ele segue uma normativa própria que é do domicílio do registrado, tá? Então, o livro ele é um livro super relevante, a gente precisa ter bem fixado esse princípio da territorialidade. E ele leva, então, em consideração, né, o princípio da territorialidade, regra geral, ou local da ocorrência do fato, que é o nascimento, o óbito, ou do domicílio das partes, seja no caso do casamento, da habilitação do casamento, seja no caso, no livro E, da emancipação, da interdição, onde a gente vai levar em consideração, então, a regra do domicílio. Então, o princípio da territorialidade, ele também serve porque lá em 1973, era ele que dava essa publicidade, esse efeito erga omnes quanto aos fatos inscritos, porque era aquela sociedade onde eu publicizava aquele assento, que teria acesso a esse registro, que a ela seria oponível. Então, eu conseguia atingir a finalidade, que é tornar aquele fato conhecido, né? Hoje, com a central do registro civil, isso ficou muito mais efetivo, né? Porque hoje, por meio da central, nós conseguimos acessar assentos de nascimento, casamento e óbito do Brasil todo e solicitar, inclusive, as certidões atualizadas. Então, a central, ela vem para facilitar esse acesso e também, de certa forma, ela expande, né, os efeitos da publicidade para além daquele cartório, além daquele município, daquela circunscrição geográfica onde foi efetuado o assento. Porque até então nós tínhamos o acesso aos assentos apenas daquela comunidade, porque nós não tínhamos esse central, nós não tínhamos formas de pedir certidões atualizadas, porque nós não tínhamos esse livre acesso. Agora, com as novas tecnologias, nós conseguimos esse livre acesso. Então, as centrais, elas vêm para ampliar essa publicidade, esse acesso aos assentos, né? Então, o princípio da territorialidade, ele é muito relevante. E agora, também com a central, ele facilita o acesso. De que forma? Porque nós sabemos que os atos de averbações, eles são vinculados onde foi lavrado o assento principal.
Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma averbação no meu assento de nascimento ou um assento de casamento e eu não estou mais naquela localidade, antes nós tínhamos que nos deslocar para conseguir requerer essas averbações. Agora, por meio da Central do Registro Civil, nós conseguimos encaminhar tudo por meio do e-protocolo. E veja a relevância disso, que o provimento 149 do CNJ, quando ele regulamentou o pedido de alteração de prenome, pedido de alteração de sobrenome, pedido de alteração de regime de bens na união estável, ele regulamentou e ele disse o quê? Que hoje, em razão da Central do Registro Civil e do sistema de e-protocolo, você pode solicitar o procedimento, né, perante qualquer oficial do Registro Civil. Reconhecimento de filiação socioafetiva. Então, esses procedimentos, hoje, como eles se dão por meio de averbação, então eles são vinculados ao assento principal, eles podem ser requeridos por meio do módulo e-protocolo da central, né? Inclusive, o provimento 149 do CNJ, ele legitima todos os oficiais a procederem, então, esses procedimentos e encaminhar para fins de averbação ao oficial que detém o assento que receberá o pedido de averbação. Então, o princípio da territorialidade é super importante no RCPN. Sempre que nós recebemos lá uma declaração de nascido vivo, recebemos uma declaração de óbito, a primeira coisa que nós precisamos analisar é se eu tenho atribuição, né? Então, eu só continuo a qualificação do pedido se eu tenho atribuição. Então, se você trabalha numa serventia do RCPN, você já deve estar acostumado. Então, se chega alguém perguntando a respeito de habilitação de casamento, se chega alguém para registrar o nascimento, óbito, a primeira coisa que nós vamos analisar é se nós temos atribuição para praticar o ato. Porque se eu não tenho atribuição, eu não vou sentar, abrir meu sistema, começar a digitar, para no final falar, poxa, eu não sou a pessoa competente. A pessoa perdeu ali 20 minutos do dia dela, né? E você também, 20 minutos do seu dia. Então, o primeiro ponto, quando nós vamos receber um ato para ser praticado, é verificar se eu tenho atribuição para que a pessoa também ela não perde ali o tempo dela. A gente sabe que as pessoas elas ficam nervosas, ficam irritadas. Então eu sempre oriento, falo, olha, a primeira coisa é verifique se você tem competência. Uma vez que você não tem competência, você pode até explicar para a pessoa, olha, nós não temos competência para lavrar esse assento. Mas eu estou vendo aqui que o oficial competente é tal lugar. Já que você vai ter que ir lá, já leva isso, e aí você orienta, tá? Porque é muito desagradável você chegar em uma serventia e aí eles ficam lá 40 minutos qualificando, registrando, perguntando, pedindo documento. E no final fala assim, não, aqui não é o oficial competente para fazer esse assento de óbito. Agora que eu fui ver, olha, né, ficamos aqui sentados 40 minutos e nada. Então, o primeiro ponto, sempre que chega um pedido, a gente analisar se a gente tem atribuição para isso, tá? Inclusive, é muito comum vir mandado para a gente averbar interdição no nascimento, averbar interdição no casamento. Então, veja, nós não temos atribuição para averbar no nascimento e averbar no casamento, porque a interdição ela é ato de registro no livro próprio, que é o livro E, e ele segue as regras de circunscrição territorial do domicílio do registrado. Então, às vezes, isso é encaminhado para o oficial lá do nascimento, que não é mais o oficial do domicílio do registrado. Nesses termos, o oficial ele precisa devolver esse pedido, mesmo que judicial, porque os títulos judiciais também estão sujeitos à qualificação registral nos seus aspectos formais. Então, nós precisamos fazer essa devolução indicando para o juiz, olha, nós não temos atribuição nem territorial e nem esse ato deve ser praticado, porque a interdição ela é inscrita no livro E da sede da comarca, no domicílio atual do interdito, do registrado, tá? Então, são situações que precisam ser verificadas logo de início, tá? Senão, você não precisa nem dar andamento a esse pedido. E aí você pode sim orientar a parte, mas não como se você fosse praticar o ato, porque você não vai praticar o ato. Outro princípio importante na serventia do RCPN é o princípio da continuidade.
O princípio da continuidade no RCPN, ele é diferente do princípio da continuidade lá no registro de imóveis, tá? Porque lá no registro de imóveis, a continuidade, ela está ligada a fatos, né? Fatos lógicos que vão se encadeando. Então, a continuidade registral é vinculada ali ao princípio da especialidade objetiva, princípio da especialidade subjetiva. Eu preciso ter um encadeamento cronológico da transmissão imobiliária, né? Então, a continuidade do registro de imóveis ela é ligada ao encadeamento cronológico da transmissão da propriedade imobiliária. No RCPN já é um pouquinho diferente, tá? Então, no âmbito do registro civil, deve ser interpretado como a coerência e a compatibilidade dos atos inscritos, permitindo que se verifique a regularidade desses. Ou seja, tá? No RCPN, ele não precisa os atos inscritos seguir uma sequência cronológica, tá? Mas os atos eles precisam ter uma compatibilidade, sim, das datas, mas a inscrição em si não precisa ser seguidamente. Por exemplo, um exemplo que fica mais claro. Eu tenho um assento de nascimento, e nesse assento de nascimento veio a anotação do óbito, e eu anotei o óbito. Legal, ou seja, a pessoa nasceu e faleceu. E eu emiti a certidão. E aí a parte retorna ao cartório e fala: olha, Lise, o registrado aqui, ele era casado. Falei, como que ele era casado? Você não tem anotado. E aí o motivo pode ser mais diversos, né? Essa comunicação nunca chegou, era um casamento muito antigo, nós não tínhamos central para envio de comunicação. Essa comunicação se perdeu. Bom, então o que acontece? Veja que uma vez inscrito o óbito, presume-se que aquela pessoa faleceu. Se eu seguir a continuidade cronológica da inscrição, em tese, eu não poderia escrever mais nada naquele assento. Porque cronologicamente cessou ali cessou a vida daquela pessoa. Não tenho mais atos para serem praticados. No entanto, como a continuidade na RCPN ela é ligada à compatibilidade dos atos, né, da pessoa natural, é possível, então, que eu faça agora uma anotação de casamento, porque mesmo que a inscrição não é cronologicamente exata, mas existe a compatibilidade na data do fato. Então, a inscrição da RCPN, a continuidade na RCPN, ela é ligada à compatibilidade das datas do fato, e não da inscrição propriamente dito. Isso é importante porque é muito comum hoje, né, quando a gente vai emitir uma certidão no registro civil, a pessoa ela vem e informa para a gente que, olha, faltou uma anotação, faltou uma verbação. Oi, meu filho, gente, meu filho chegou. Fala oi pra mãe. Oh, meu amor, gente, meu filhinho chegou. Ele estava na casa da avó, chega agora. Ele passa o dia na casa da avó e à noite vem com a mãe, né? Chegou, meu filho. Então, o que é muito comum hoje? É muito comum, então, essa informação não ter chegado na matrícula. E aí, Alice, o que eu faço? Então, olha, se eu já anotei o óbito, eu não vou anotar mais o casamento? Não, nós podemos anotar, tá? Mesmo que a anotação não siga a cronologia, a inscrição não siga a sua cronologia exata, mas existe uma cronologia dos fatos, tá? Então, essa anotação ela pode ser feita. Inclusive, o provimento 149 do CNJ, ele traz, né, que a anotação ela pode ser feita através da comunicação, tá? E mesmo que a Lei 6.015 fala que o prazo é de 5 dias para fazer essa anotação, mesmo que passe esse prazo, né, e essa anotação não foi feita, essa anotação ela pode ser feita a qualquer tempo e a comunicação ela pode ser enviada também a qualquer tempo. Então, você que trabalha no registro civil, né, é comum a parte ou outro colega pedir, olha, você pode me encaminhar o óbito do fulano de tal? E faz 20 anos que o fulano tal morreu. Eu não vou mandar porque já passou 5 dias, né? Não, essa comunicação ela pode ser enviada a qualquer tempo, tá? Mas eu não fico vinculada a fazer anotação só com base na comunicação.
Eu posso fazer essa anotação e o provimento 149 ele traz isso expresso, seja por meio da apresentação da certidão do óbito, certidão do casamento, ou a original ou a cópia autenticada, ou também por meio da pesquisa na CRC, né? Então, eu pesquiso na CRC e eu localizei lá o óbito, o casamento daquela pessoa. E aí, com base nessa pesquisa na CRC, eu também faço essa anotação. Só o único cuidado essa anotação por meio de pesquisa, para você fazer ela no assento, você tem que ter muito certeza quanto à identidade daquela pessoa que você localizou naquela busca, né? Para que você não faça uma anotação com base no assento de um homônimo. Então, essa questão de busca a gente pode fazer, a gente pode, mas você tem que ter certeza que aquela busca que você fez, aquele assento que foi localizado realmente se refere ao seu registrado, tá bom? Então, essa continuidade no RCPN, ela também é vista em um outro prisma também, tá? Elaine, a Elaine falou assim, e eu já ia falar a respeito dessa continuidade nesse aspecto também, viu, Elaine? O juiz mandou a verbal reconhecimento no casamento. Preciso informar o juiz o que está errado, o que tem que ser feito no nascimento e depois no casamento? Elaine, o que acontece, tá? Sim, a gente também precisa seguir a continuidade na ICP em um outro aspecto, tá? Que é os aspectos da prática dos atos, por exemplo. Reconhecimento de paternidade, tá? Qual é o primeiro assento da pessoa natural? É o nascimento. Então, o reconhecimento da paternidade da pessoa casada, Elaine, ele tem que ser feito primeiro no seu nascimento e com a verbação no nascimento, aí nós fazemos no casamento, tá? Nada impede que o juiz peça, se for o caso, 2 mandados, um para o casamento e um para o nascimento, tá? Mas o que é importante é que você verificar, tá? Verificar se for possível, junto ao fórum, junto a quem emitiu, se foi emitido uma certidão também, um mandado também para esse nascimento. Porque, veja, se eu vou fazer uma alteração para a inclusão de uma paternidade, eu preciso vir alterando toda a sequência dessa pessoa de assentos, iniciando pelo nascimento. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer um reconhecimento de paternidade de uma pessoa casada, por isso que a via administrativa ela é mais tranquila, né? Porque a gente já organiza isso tudo certinho. Então, como que a gente faz? A gente faz pelo princípio da continuidade, primeiro no nascimento, tá? E depois do nascimento, a gente vem a verba no casamento, nos assentos reflexos. Às vezes, se aquela pessoa tem filhos, muda os netos para incluir o nome do avô agora, a alteração do nome do pai que foi alterado. Então, veja, sim, Elaine, pelo princípio da continuidade, precisa começar pelo nascimento, tá? Então, o ideal é que o juiz emita esse mandado para o nascimento. O que pode acontecer, Elaine? E aí você pode verificar, desarquivando a habilitação de casamento, a depender do ano desse assento, o que acontece também, pessoal, é da pessoa não ter assento de nascimento. E é possível, tá? Existem uns assentos mais antigos em que a pessoa ela se casava por meio de um procedimento de justificação. Então, ela nem apresentava a certidão de nascimento, talvez ela tenha, mas ela não sabe nem onde foi. Enfim, não localizou esse assento de nascimento. Agora, às vezes veio de um outro estado, né? Então, para dar uma dar essa efetivação desse reconhecimento de paternidade, o juiz mandou averbar, então, no casamento, tá? O que eu faria de início, tá, Elaine? Primeiro, eu pediria eu entraria em contato com o juiz para explicar ou emitiria uma nota explicando que, pelo princípio da continuidade, o reconhecimento da paternidade precisa ser feito primeiro no nascimento e, após o seu cumprimento no nascimento, requerer a sua averbação no casamento. Ou que o juiz, então, emita 2 mandados, um para o nascimento e um para o casamento, para que haja o quê? Compatibilidade entre os assentos, tá? Então, isso é possível. Se o juiz, ele te ordenar a averbação, aí você cumpre. E aí, no ofício que você emite de cumprimento, você deixa lá consignado também que faz necessário que a averbação seja procedida também nos assentos reflexos dessa pessoa, tá? Porque não basta a mera comunicação do reconhecimento de paternidade. Por quê?
A gente falou na live da semana passada a respeito de averbação e anotação. A averbação, ela altera o conteúdo do assento, enquanto a anotação não. A anotação só informa um outro ato que foi praticado. Então, a comunicação que houve um reconhecimento de paternidade, ela não gera o efeito de alterar o assento, não. Então, a averbação de reconhecimento de paternidade, ela tem que ser feita em todos os assentos dessa pessoa, tá? A mesma coisa, por exemplo, se eu resolvo alterar o meu prenome. Se eu quero alterar o meu prenome, eu sou casada, eu não começo pelo meu casamento, eu começo pelo meu nascimento. Então, todo elemento que for ser alterado da pessoa natural, que ele se iniciou no nascimento, ela tem que ser iniciado essas averbações para depois a gente seguir, então, a continuidade para proceder em todos os assentos dessa pessoa. Então, veja que a continuidade na ICPN, ela tem duas vertentes, tá? A primeira, que ela não segue uma sequência cronológica da lavratura dos assentos, né? Para fim de averbações e anotações. Basta que haja uma compatibilização lógica dos fatos que ocorreram no decorrer do tempo. No entanto, ela também tem uma outra vertente, e essa outra vertente é os atos, né? Eles precisam seguir um encadeamento lógico e eles precisam ser compatíveis em todos os assentos, de modo que, se eu vou fazer um reconhecimento de paternidade, alterar prenome, alterar gênero, alterar sobrenome para inclusão ou exclusão de sobrenome familiar, eu preciso iniciar no nascimento. E depois de feito o procedimento no nascimento, com a minha certidão já devidamente atualizada, aí eu venho, então, pedindo a averbação nos assentos reflexos. Isso é super relevante. Elaine, o juiz pode recusar? O juiz pode tudo. O que acontece, tá? A gente faz a qualificação dos títulos, Elaine, no seu aspecto formal. Então, você vai fazer uma devolução nos seus aspectos formais. Então, o que você vai falar assim? Informo, deixe por hora de praticar o ato, uma vez que, pelo princípio da continuidade registral, o reconhecimento de paternidade deve ser feito com prioridade no assento de nascimento do registrado, com posterior averbação no casamento e nos seus assentos reflexos. Se o juiz falar, Elaine, mas eu determino que você averbe, então o que você vai fazer, Elaine? Você vai averbar, você vai consignar que você averbou pela ordem judicial, né? Porque o juiz, ele que determina. E aí você, quando você fizer o seu ofício, você informa, olha, foi feita a averbação do reconhecimento de paternidade, está aqui, ficando ciente que o registrado deverá providenciar as alterações em todos os seus assentos reflexos, seja dele próprio, seja nos assentos dos filhos, tá? Então, o juiz, ele pode negar? Ele pode, gente, né? A caneta do juiz é mais forte que a nossa. Então, mas, Elaine, o que cabe a você? Você qualifica quanto aos aspectos formais, tá? Se ele te devolve o mandado, fala assim, ó, Elaine, eu analisei, mas eu determino que você averbe, porque o registrado não tem nascimento, ou eu não vou mandar, o que vai acontecer, Elaine, com esse registrado? Esse registrado, depois, ele vai ter que pegar uma via desse mandado, tá? A certidão de casamento atualizada e ele procurar o RCPN para ir requerer a averbação lá, tá? É isso, Alice, juiz pode tudo, enfim. Mas veja, isso não te exime de fazer a qualificação formal. Você qualificou, você falou, juiz, precisa também fazer a averbação no nascimento, tá? Se ele falou, não, Elaine, só faz a averbação no casamento. Então, Elaine, você só faz a averbação no casamento, tá bom? Você faz e pronto. Mas você deixa isso consignado, que essa nota você vai deixar arquivada, tudo bonitinho. Porque se o seu José, que teve esse reconhecimento de paternidade averbado no casamento, depois de reclamar com você, você vai pegar lá tudo que você mandou para o juiz e falar, então, seu José, tá aqui, olha. Quando o juiz mandou, eu pedi para ele mandar para o seu nascimento, ele não quis. Agora, você conversa com o seu advogado, porque, na verdade, Elaine, esse erro começa com o advogado. Por quê? O advogado deve ter pedido o quê? Manda averbar no assento que foi apresentado, né? E aí, o que acontece? O juiz manda, porque o juiz, ele também fica vinculado aos pedidos que é feito na inicial, né? Então, isso também se reflete dos pedidos que foram feitos pelo juiz. Então, você vai falar para o seu José, olha, procura o seu advogado. Porque o seu advogado pediu para ele mandar para o casamento. Ele mandou para o casamento.
Agora, se você quer para o nascimento, você tem que pedir para o seu advogado lá peticionar, tá? Então, aí é uma questão de peticionamento, que aí o advogado vai ter que fazer, tá bom? Mas você, Elaine, você foi cautelosa. Você avisou o juiz, né? A dependendo do caso, dependendo, não sei como está o município, né? Às vezes a gente tem um contato, ele fala, o advogado é o fulano de tal, liga para o advogado, tenta resolver isso tudo de forma, sabe? Advogado, você pediu então, só que vai precisar do mandado para o nascimento. Senão, depois vai dar problema nos assentos do seu José, né? Então, explicar, porque isso, pessoal, é falta de conhecimento de como que funciona o RCPN. É por isso que a gente está aqui fazendo essas lives, né? Então, nós fizemos semana passada a respeito de averbação e anotação. Quem não assistiu, assista, porque eu falei um pouco disso daqui também. Então, esse nosso assunto aqui também é uma continuidade do assunto da semana passada. Manda lá para os advogados da tua comarca, né? Para que eles aprendam. Então, se o juiz ele mandou errado, é porque talvez o pedido do advogado também veio errado, tá? Então, pessoal, a continuidade dos assentos também é nesse sentido, tá? Então, se a pessoa pede alteração do prenome lá na minha serventia, mas lá é o casamento, eu falo, olha, a gente precisa fazer o procedimento no seu nascimento. Mas eu nasci no Mato Grosso. A gente envia pela CRC. A CRC tá aqui para isso, para facilitar esse acesso. Alice, a da semana passada tá salva aqui no YouTube, tá bom? Então você consegue achar aqui no YouTube. Pessoal, lembrando que quem não é aluno do curso RCPN na prática ainda, tá? E quer conhecer, quer saber quanto custa, como que pode pagar, o que tem no curso, o que você vai ter acesso. Eu vou deixar um link aqui nos comentários, que é do grupo VIP, porque na segunda-feira que vem a gente vai abrir inscrições para a nova turma. Se você quer conhecer, é só clicar aqui no link, entra lá no grupo VIP, só para você conhecer como funciona o RCPN na prática, tá bom? Bom, pessoal, falamos da territorialidade, falamos da continuidade. Para finalizar, e eu vou tentar, assim, pegar, assim, o princípio da publicidade, é o princípio que, assim, daria 2 horas aqui falando, mas eu vou tentar, assim, resumir ele para em uma outra live a gente falar um pouco mais, né? Porque quando a gente fala na publicidade, a gente fala da finalidade dos assentos do RCPN, dos registros públicos, que é a publicidade. A publicidade é o fim, né? A finalidade primordial dos assentos é a publicidade dos atos. E aí, o que eu queria trazer a respeito da publicidade no RCPN, tá? Então, o princípio da publicidade dos atos registrais é uma garantia fundamental do cidadão, que tem por objetivo dar amplo conhecimento a toda a sociedade acerca dos escritos e registros públicos, tá? E esse princípio decorre da própria atividade, natureza pública da atividade. Só que no RCPN, a gente precisa fazer um sopesamento de valores, porque a gente trata da intimidade da pessoa natural, a gente trata da privacidade da pessoa natural. E antes mesmo que houvesse a LGPD, a gente já fazia um filtro de publicidade. Não é tudo que está dentro do RCPN que a gente publiciza. Antes mesmo da LGPD, a gente já tinha atos de sigilo, atos protegidos por lei que nós não podemos publicizar. Então, no RCPN, como nós lidamos com a privacidade e a intimidade da pessoa natural, nós precisamos sopesar valores. Aquilo que a publicidade é ampla e restrita, daquilo que fere a privacidade, fere a intimidade da pessoa natural, e isso deve ser protegido. Então, o RCPN, sempre que é solicitada uma certidão, e quem trabalha no RCPN, sempre que está diante de um pedido de certidão, antes de emitir, a primeira coisa que ele tem que fazer é analisar o assento para ver se lá existem atos sigilosos, restritos ou dado sensível, ou se lá todo o conteúdo é de livre acesso para poder emitir a certidão. É por isso que no RCPN nós temos modelos padronizados de certidão em breve relato, né? Veja que a regra geral, por exemplo, do registro de imóveis é certidão inteiro teor. O que eles fazem no RI? Eles tiram uma cópia da matrícula e emitem uma certidão de todo o conteúdo que está na matrícula. Então, a regra geral no RI é certidão inteiro teor.
Alguém já pediu certidão em breve relato no RI? Eu aposto que não. Já no RCPN, qual é a regra geral da publicidade no RCPN? A regra geral da publicidade no RCPN é a certidão em breve relato. Por quê? Porque nós lidamos com fatos ligados à intimidade e à privacidade da pessoa natural. É por isso que o CNJ ele estabelece lá no provimento 149 regras e modelos padrões das certidões do RCPN. Porque, olha, o conteúdo que eu tenho lá no livro de nascimento de uma pessoa, eu não posso livremente dar uma certidão da cópia do assento. Não, eu preciso seguir regra geral, o pedido da em breve relato, onde o CNJ ele estabelece os elementos essenciais que devem ser publicizados na certidão em breve relato e o conteúdo sigiloso será protegido. Então, veja que a regra de publicidade no RCPN é a certidão em breve relato. E o pedido de certidão inteiro teor, o provimento 149, se eu não me engano, é lá do artigo 134, mais ou menos, ele vai regulamentar as formas de expedição da certidão inteiro teor. Porque a certidão inteiro teor, ela vai abrir a vida da pessoa, né? Ela vai mostrar tudo, tá? E ela não guarda nada. Não guarda nada, vírgula, porque tem uma questão que a gente vai falar rapidamente também. Mas veja que a regra geral, que a certidão inteiro teor, ela vai mostrar todo o conteúdo do assento. Então, ela vai abrir a intimidade e a privacidade da pessoa natural. E, para isso, o provimento 149, ele estabeleceu algumas regras. Tá? E aí, o que a Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados, CNJ, trouxe de novidade? Ela trouxe uma tal de certidão inteiro teor adaptada à LGPD. Vocês já ouviram falar? É uma certidão inteiro teor, mas quando ela tiver um dado sensível, né? Quem está solicitando não é o registrado, não é o seu representante legal, o seu procurador, e tem um dado sensível e a pessoa lá quer a certidão inteiro teor em razão de outro conteúdo que está lá, mas aquele dado sensível não é relevante para ela. Então, essa certidão inteiro teor adaptada à LGPD, ela viria esconder, né? Então você emite a certidão inteiro teor e nesse elemento dado sensível, o oficial ele passa uma tarja. Ele certifica, ó, essa certidão inteiro teor adaptada à LGPD, com exceção do dado sensível, né? Que fica suprimido da publicidade. Então, essa é uma certidão trazida pela comissão de LGPD lá do CNJ, tá? Isso, é essa, Márcia, essa certidão inteiro teor adaptada à LGPD que vem suprimindo os dados sensíveis. Cuidado, pessoal. Essa certidão em que eu coloco uma tarja, né, no dado sensível, eu interpreto ela como exceção à regra e interpreto ela como ela é restrita a dado sensível. E dado sensível é aqueles dados que estão elencados na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não aplico essa certidão inteiro teor adaptada à LGPD, por exemplo, a um conteúdo sigiloso. O que é um conteúdo sigiloso, Alice? Uma averbação de reconhecimento de paternidade. Tá? Então, se o que eu quero suprimir é uma averbação de reconhecimento de paternidade, veja, eu estou suprimindo elemento que não é dado sensível, mas é elemento de dados, elemento sigiloso. A base legal de proteção jurídica é outra, não é LGPD, mas é a lei Constituição Federal, a lei de investigação de paternidade. Nós temos outras leis que protegem esse elemento sigiloso, mas eu entendo que não é possível dar essa certidão adaptada à LGPD taxando, né, essa averbação de reconhecimento de paternidade, porque aí eu vou estar suprimindo o elemento essencial de estabelecimento de filiação, né? Então, eu interpreto que essa certidão ela é restrita a dados sensíveis lá da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E não a todo tipo de conteúdo sigiloso dentro dos assentos do RCPN, tá? Senão a gente pode, inclusive, induzir ao erro, induzir o receptor dessa certidão a um erro, né? Que aquela pessoa não tem um pai registral, porque eu omiti ali
a averbação do reconhecimento de paternidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Pessoal, a gente teve, então, um bate-papo hoje, né? Falamos do princípio da territorialidade, continuidade, da publicidade. É claro que temos muito mais para falar a respeito de publicidade, continuidade, territorialidade. Mas a gente quer estabelecer uma dinâmica aqui de toda segunda-feira vir e bater um papo de um assunto ligado ao RCPN, que vocês possam também interagir, tirar dúvidas, conversar comigo, tá? Então, qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição. Esse foi o nosso tema, né? Quem não pegou do início, depois volta, assista do início. E quem não é aluno regular do RCPN na prática e quer conhecer um pouco o curso, eu deixei aqui nos comentários o link para você entrar no grupo VIP, para você saber mais de como funciona, do conteúdo e valores, formas de pagamento. Vamos abrir inscrições no dia 28 de julho, tá bom? Para quem é aluno regular do curso RCPN na prática, quem se inscreveu no curso de retificação, amanhã nós temos encontro, né? A parte 1 do curso de retificação, que vai ser na terça, amanhã e quarta-feira, tá bom? Das 7h30 às 9h30 da noite. E na segunda-feira que vem eu volto aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, para a gente continuar falando a respeito de temas ligados ao RCPN. E se vocês têm algum tema que vocês querem que eu venha aqui conversar com vocês em alguma segunda-feira, coloque aqui para a gente no chat, mandem lá no meu direct, no meu Instagram. Quem não me conhece, não me segue no Instagram. Meu Instagram é Lise_Formente. Me segue lá, mandem sugestões de temas do RCPN, que a gente vai estar aqui toda segunda-feira trazendo temas atualizados. Márcio, essa certidão adaptada LGPD de supressão, né? Eu imagino, porque capital sempre tem muito mais volume, né? É bom a capital. Elaine, passou rápido. Gente, vai dar 1 hora de live, né? Então, nosso bate-papo aqui de segunda-feira eu deixo em torno de 1 hora mesmo. A gente começou, era 7h da noite, já vai dar 1 hora. Mas eu acredito que tenha sido muito proveitoso, né? Quem quiser depois compartilhar essa live vai ficar salva aqui no YouTube, tá? Tem a aula da semana passada também, para quem não assistiu. A semana passada também a gente falou bastante sobre averbações e anotações. Assistam lá, me sigam no Instagram e eu espero vocês agora, semana que vem novamente, segunda-feira, tá bom? Um beijo, viu, pessoal? Bons estudos, bom trabalho, boa semana, que Deus abençoe. Obrigada, viu, Evelyn? Obrigada, Elaine. Obrigada, viu, Márcio, pela sua presença, pela sua participação. Obrigada, Alice. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem eu encontro vocês novamente aqui. Um beijo, viu? Tchau, tchau.